Dar um aviso para vocês, sábado que vem é o nossa reunião, se vocês quiserem a gente faz lá na Jéssica, não tem problema, tá? Então sábado que vem é a nossa reunião mensal, tá? Aí... Você viu até hoje, não foi, Jéssica? Deixa ele. Não, o pessoal olhou, quem quiser pode ir lá na casa da Jéssica, se agora só se quiser, se sobrar. É ruim. É o se o piscineiro não tiver limpado, Tá, pessoal, só deixar lembrado para vocês, sábado que vem a gente vai estar se reunindo lá na nossa reunião. Aí nós vamos ter um problema para discutir, né? Que é a cota da carne. Não é obrigado, né? Não é obrigado, mas tipo assim, se você quiser participar de um churrasco, a gente gostaria de fazer uma cotazinha, né? Não é bisteca, tá? Não, leva o que quiser. Importante que coma, né? Tem bisteca com bisteca. Ei, a gente fez uma lista essa semana aí, o pessoal botaram um olhão assim quando viram as carnes que a gente botou. Mas por que a gente botou umas carnes mais ou menos assim seleta, né? Porque tinha uns camaradas que quando ia levar carne, os caras levavam... Pois é, e não comia de jeito nenhum a bisteca. Aí eu falei, poxa, nada contra, eu gosto de bisteca também, tá? Nada contra. Mas é que os camaradas só queriam comer a maminha. E a bisteca que ele levou, tava nem aí. Enfim, né? É só pra contextualizar, né? Nada contra. Tá, mas a gente vai se falar, a gente vai se falar lá no grupo, tá? Então a gente vai colocar lá, aí vocês podem se reunir pra gente poder realmente fazer uma cota lá, pra gente passar a tarde lá também. Vamos aproveitar mesmo. O Yuri vai ter a oportunidade de poder estender mais, que agora todas as vezes ele tava, né? Enfim, tá? A gente vai se falando no grupo. Pessoal, eu quero trazer uma aplicação, inclusive eu já dei entrei já no assunto lá com a equipe técnica sobre uma regra que eu acho bem interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar no 70-20-10. Atrás de tudo. Eu dei uma palha sobre isso aqui, não foi? Foi. Existe uma regra que é 70-20-10. E aí eu quero trazer algo debaixo desse ensinamento aqui, algo que para mim faz sentido e que para nossa evolução ela faz muito sentido, tá? Essa numeração aqui, ela representa algo na nossa vida, tá? Algo para o nosso desenvolvimento. Isso aqui é uma estatística, tá? É um estudo que diz, que 70% daquilo que nós aprendemos, ele está relacionado a fazendo, testando, errando e corrigindo. Tá? 70% das coisas que nós aprendemos, que de fato fixa na nossa vida, ele está ligado a fazer, testar, errar e corrigir. Beleza? 20% ele está relacionado a observar, ouvir líderes e colegas. Então, ele está muito ligado ao quê? Ao ouvir líderes e amigos. É aquele aprendizado assim que a gente tem, né, no dia a dia. E acredite se quiser, esse ensinamento que a gente às vezes gasta aí 30 minutos, 40 minutos, esse ensinamento que a gente tem aqui, ele só representa 10%. 10%, que é você ouvir passivamente, é você estar sentado aí agora, ouvir. 10% somente de tudo aquilo que a gente tem na prática, dos nossos resultados, somente 10% representa de crescimento na vida de vocês. E o alerta que eu quero trazer para nós, principalmente, que é uma empresa que está em desenvolvimento de um CNPJ forte, né? Lucas, no dia desse, ele falou muito bem sobre isso. A gente está desenvolvendo um CNPJ forte, mas a gente sabe que para desenvolver um CNPJ, uma empresa forte, ela é composta por vários, o quê? CPF, várias pessoas. Então não faz sentido, pessoal, não faz sentido não haver um desenvolvimento pessoal
para que aconteça isso na empresa. Não faz sentido, não tem lógica, não bate essa conta. Não bate essa conta, não bate a frequência, e a gente usa vários termos que várias pessoas já utilizaram. Para que a nossa empresa ela desenvolva, você precisa estar compromissado com o teu crescimento. Para você crescer, né? E aí quando eu falo assim, para você crescer dentro de uma empresa que ela está crescendo, você precisa no mínimo estar no processo de desenvolvimento. Se você não ama o desenvolvimento, se você não ama o crescimento, se você não ama a mudança, você vai ter sérios problemas no futuro. Porque não vai bater. Não vai bater. É como se a gente pegasse, galera, é como se a gente pegasse uma caminhonete, uma Dodge Ram, e colocasse umas rodas aro 13 nela. Vocês entendem isso? Primeiro que não vai ornar e o carro vai perder desempenho. Entende isso? Então não orna. Então a gente precisa entender, galera, a gente precisa amar o conhecimento, a gente precisa amar o crescimento, amar o desenvolvimento. E como é que eu vou crescer? Entendendo, galera, que 70% das coisas que realmente vem no meu desenvolvimento, ela está ligado a fazer, testar, errar e corrigir. É ação, é prática. Se a gente for fazer uma análise aqui comportamental, você vai ver que a maioria das pessoas que estão aqui, ela se preocupa muito com o que a outra pessoa pensa dela. Seja no relacionamento aqui, pessoal, ou seja em algo que você já trouxe lá da sua casa. Você tem uma alta necessidade de que alguém te aprove alguma coisa. E por isso, às vezes, você não erra. Porque nós aprendemos que quando a gente errava, o que acontecia? A sola comia. Pé. É errado bater? Não, é bom bater. É bom bater, é bom. Né? Mas, brincadeiras à parte, galera, brincadeiras à parte, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender? O errar, que foi o que eu dei início lá agora há pouco com a equipe, o errar faz parte do nosso crescimento. Se eu não entender que eu preciso, galera, praticar o que eu faço, o que eu estou aprendendo no dia a dia, o que vai acontecer é que eu vou limitar o meu crescimento. Eu vou desacelerar o crescimento. Porque eu estou optando a me guardar. Estou optando a não me expor. Vocês entendem isso? Pode entender? Sim. Tá? Então, só fixe esses dados aqui, ó. 70% daquilo que você aprende, ele está ligado a fazer, testar, errar e corrigir. Vamos lá? 70% está ligado ao fazer, testar, errar e corrigir. Fazer, testar, errar e corrigir. Fazer, testar, errar e corrigir. Esse é o segredo. Vocês entendem, galera, que o número, ainda que eu tivesse um bom relacionamento com líderes, com pessoas, tendo um briefing top com o Pablo Massal aqui todo dia, com Elton Euler, com... Quem mais aí? Fala aí. Os play. Marcos Paulo. Quem mais? Paulo Vieira. Carlos Mesquita. Aê, subiu a malha. Pessoal, quero que você dê um aplauso aqui ao cara. Esse cara, eu sempre achei que esse cara era um gênio, meu irmão. Cara, não me engana. Ei, o cara não me engana, meu irmão. E aí, seu Clesimarte? Meu cimento. Não, eu vou. Me falou a quantidade, não. Eu compro lá, eu compro lá. Ah, beleza. Pode só comprar. Beleza. Não, só vamos dois sacos. Compra aqui na Sunorte, ela tem. Não, lá tem. Então tá. Continua. Pessoal, não, ó, ainda que eu tivesse um relacionamento top, cara, com líderes, show de bola, relacionamento,
tivesse um aprendizado, um briefing, uma reunião todo dia bacana, um alinhamento, mas se eu não ponho na prática, cara, não vai enrolar. Vocês lembram que um dia desse eu falei para vocês que o maior problema dessa geração não é o saber as coisas? Vocês lembram que eu falei isso? Qualquer assunto que eu jogar aqui na mesa, provavelmente todos já ouviram pelo menos 3 vezes. Aí a gente fala, onde está o problema? O problema é que nós não queremos se expor. Nós estamos com medo de se expor, estamos com medo de errar, estamos com medo de inovar, de trazer algo novo. E aí eu vou te falar, isso aqui, cara, ó, isso aqui, ó, é o problema de muita gente com grande potencial, tá? Tem gente com ideias brilhantes, mas não pratica, não põe na prática. Ou é lento demais para colocar na prática. Tem gente que tem ideias, cara, top, mas é só dela. Não foi lá e não colocou na mesa para fazer. Não colocou em prática. E eu me incluo nisso, tá? Então isso tá mais para mim hoje do que para você. A gente precisa colocar na prática. A gente precisa errar, a gente precisa testar, ter que corrigir onde precisa ser corrigido. Eu até falei para os meninos agora há pouco que as duas pessoas que nós podemos encontrar aqui no nosso meio é aquela que vai errar fazendo. É ou não é? O cara vai lá, vai arriscar, vai fazer, errou. E tem um cara que vai errar também, mas não é na prática. Ele não executou, mas só em ele não ter feito, ele também errou. Ele até tinha mais ou menos ali uma ideia, mas, cara, não vou tentar. Mas o cara que erra, ele sempre está um passo à frente do que qualquer um aqui. Vocês entendem isso? Então, aquele que cai de frente, aquele que procura fazer, aquele que tem ação de lá, cara, eu vou fazer, vou ver o que vai dar nisso aqui. Esse cara, ele está um passo à frente. Ele desenvolve mais. E nós precisamos fazer isso nessa semana. A gente precisa desenvolver isso nessa semana. A gente precisa correr atrás dessa semana. A gente precisa acelerar o nosso crescimento. A gente está, talvez, nesse campo aqui, ó. Nesse ambiente aqui, ó. Mas o que nos falta é isso aqui, prática. É errar. É se expor. É corrigir. Se não, galera, a gente vai ficar aqui, ó, criando um monte de pessoas que só esperam um comando. Só esperam. Será se eu faço? Será? Agora é lógico. Eu estava falando também, usei o mesmo exemplo e vou trazer aqui. Existem erros hoje que é aceitável na minha condição que eu estou. Mas existem erros que é inadmissível aonde eu estou. Vocês entendem isso? Como assim, Carlos? Usei uma linguagem que eles entendem. Tem um conector chamado BNC de câmera. Ele tem um polo positivo e um polo negativo. É inadmissível eu errar a polaridade desse conector. A não ser que esteja escuro, né? Ou não, vamos trocar. É inadmissível eu colocar um BNC onde era para ser P4 e um P4 onde era para ser BNC. Ponto. Porque aí a gente não tem questão da luminosidade, né? Esse erro, para mim, hoje, é inadmissível. Mas é um erro aceitável, por exemplo, para o Wesley? É um erro aceitável? Para alguém que domina esse conhecimento. Que domine o conhecimento. Então, tem erros, galera, que, cara, é normal. É necessário que a gente tenha alguns tipos de erros. Aí a gente fala, e se acertar? E se errar? E se acertar? E se errar? Vocês entendem isso? Isso aqui, galera, se a gente entender isso, isso vai abrir um caminho de qual comportamento que nós buscamos. Vocês lembram aí? Um comportamento. Se eu entender que eu posso errar, que eu tenho que fazer. Maleabilidade. Maleabilidade, vamos lá, o que mais? Proatividade. Busca por aprendizado. Proatividade. Proatividade. Olha só, rapidinho a gente conta 3.
que pode acelerar. Você entende isso? Isso está dentro do nosso código. A gente precisa entender isso. Vou te fazer uma pergunta. Você está abrindo a sua empresa. Qual dos dois colaboradores é melhor para você? Aquele que é um cara que faz acontecer, que viu, vai lá e já fez. O cara percebeu, está fazendo. Ou aquele cara que é um ótimo recebedor, não, um ótimo cumpridor de tarefa. Você deu para ele, ele fez. Faz tal coisa, fez certinho. O cara não erra não, o cara faz certinho. Mas tem o outro, que é o cara que nem espera mandar. Qual dos dois é melhor aqui? Nem quero mandar. Hã? Você entende isso? O proativo, galera. Esse tipo de pessoas a gente precisa cultivar aqui dentro da empresa. E para ser proativo, você não pode ter medo. Cara, é preferível que você erre fazendo do que errar por não fazer. É ou não é? Beleza? Então, vamos praticar isso essa semana? A gente precisa praticar, a gente precisa elevar o nosso potencial. Cara, hoje a gente tem muitas ferramentas. Hoje a gente tem muitas ferramentas em nosso favor. Cara, me pergunte qualquer coisa. Qualquer coisa. Me dê 2 minutos e eu te respondo. Qualquer coisa. Menos de 2 minutos eu te respondo. Qualquer coisa. Fórmula aí para construção civil, pode me dar. Pode me dar qualquer coisa. Carlos, tu vai responder como, Carlos? Como é que tu vai responder, Carlos? Respondo. Na hora. Sabe algo chamado chat GPT? Me pergunte qualquer coisa, cara. O cara vira especialista, né? Me pergunte qualquer coisa. Só que só saber não adianta. Só saber... É o quê? Aí diz até como é que se constrói uma avião. E até o que não fazer para não Arrumar o banco. Como não roubar um banco. Como não construir uma arma caseira. Pessoal, deixa eu te falar aqui uma coisa, ó. Quem vai dominar nessa geração não é os que sabem das coisas, tá? Pratica o que sabe, né? Presta atenção que eu tô falando aqui, ó. Essa geração, quem vai dominar não são os que sabem as coisas. Hoje as faculdades estão assim, ó. Ninguém tá mais nem pra faculdade, cara. A não ser alguns trabalhos que necessitem de uma graduação, de uma comprovação. Mas depois que você passou, acabou. Hoje, galera, isso aqui, ó, a prática é o que faz a diferença. Detalhe, tem o ditado lá que o Lucas fala, lá das 5 lá. Fala aí, Lucas, pra mim lá, que o cara precisa ter 5 coisas só na vida. A pessoa ela precisa, quando ela está passando por uma situação difícil, ela precisa só de 5 coisas, né? Que ela tem que ter. Que é uma abraçadeira, uma chave de fenda, uma alicate, fundamental, um alicate. A outra é uma, não me lembro agora. Fita isolante. Fita isolante, isso, fita isolante. E um celular para ligar para alguém caso essas outras não dê certo. Então, com 5 coisas na mão, você resolve qualquer coisa que aparecer. E a mais importante delas é a quinta. Se não tiver a quinta, É ter um telefone para ligar para alguém que sabe. uma abraçadeira, um alicate, uma chave de fenda, uma fita isolante e um telefone para ligar. Já tem tudo. Faz sentido, pessoal? Liga para alguém que tem alicate, fita isolante. Faz sentido ou não faz? Tá? Essa é a lição que a gente quer trazer para vocês hoje, beleza? Precisamos botar arregaçando essa semana, cara. Não sabe? Pergunta, cara. Vai pro chat, aprende, vai, aí pratica. Porque sucesso é aqui, ó, é a prática. É prática, não tem outra coisa.
Ninguém nasce sabendo das coisas. Quanto mais você pratica, mais você sabe. Agora, já para a gente encerrar, que era só isso que eu queria dizer, mas quero só fazer um adendo. Infelizmente, a gente tem que lidar com algumas pessoas. E aí é normal, tá? Eu não vou falar, eu não vou trazer isso para você ficar com medo de fazer. Mas a gente também tem que ter consciência de que, para a gente fazer, sabe aquela pessoa que está em busca de sempre aprovar, medo de as pessoas, será se está fazendo, será se vão reclamar, será se vão falar mal, será se vão mangar de mim se eu errar? Não tem esse pensamento aqui? Se eu te falar, existe mesmo essas pessoas. Tá? Existe. Não estou dizendo que não existe as pessoas que vão te criticar, não. Mas tem essas pessoas mesmo, galera. Assim como existe o bem, existe o mal também. Tem pessoas que vão falar. Você pode falar. Na verdade, se isso não existisse, não tinha porque ninguém tem medo de errar, né? Sim. É justamente a capacidade de você enfrentar o risco de. Não medo de errar, medo de julgar. O risco de ser julgado, de ser criticado. Agora deixa eu só te falar aqui uma coisa, tá? Essas pessoas que normalmente vão criticar são as mesmas pessoas que têm medo de fazer. Tá? E elas vão reclamar, vão falar, vão te julgar porque ela tem uma incapacidade dentro dela. Ela não tem a coragem que a gente tem para fazer as coisas. Beleza? E ela também tem medo de errar. Tem gente que cai só esse besta falando aí na internet aí, idiota mesmo. Ele fala isso porque ele não tem coragem de meter a cara para fazer. Normalmente critica quem Não tem coragem de fazer. não tá fazendo. Então, galera, vamos fazer, vamos praticar. Vamos errar mais, vamos se expor, vamos que a gente erre fazendo. Tá? Erre fazendo. Beleza? Show? Então vamos ficar de pé.